Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de lapidação avançado. Nós vamos agora para a nossa aula 4, que nós vamos dar a forma inicial das nossas joias. Então a gente vai usar o nosso disco de lixa de desbaste, na verdade o disco de corte de desbaste, para dar forma à forma inicial das pedras. A gente vai conversar um pouco e em seguida já vamos dar a forma inicial de algumas pedras que a gente tem aqui. Bom, então eu vou usar esse disco para formar algumas pedras, não vou formar todas, eu vou fazer formatos meio aleatórios. Tem algumas peças aqui que já estão formadas, ó. A gente vai formar essas pedras com esse formato aqui. Você vai ver eu fazendo esse formato aqui. Tem outras peças que a gente poderia fazer. Olha só esse aqui que eu estava fazendo essa peça. Lá é um quartzo verde, é um navete grande. Uma peça para uma joia um pouco mais específica, um pouco mais bonita. Bonita e relativa, né? Eu diria um pouco mais chique, um pouco mais cara, vamos resumir assim. É uma peça mais trabalhosa, uma peça que leva mais tempo, uma peça mais sofisticada. Acho que a palavra certa seria sofisticada. Eu vou fazer agora a formação de algumas peças. E a gente vai ver esse resultado da formação. Depois a gente vai para as outras lixas. A gente vai fazer essas peças para colocar nessas garrinhas. Então a gente vai, tem muitas peças aqui, eu ainda não sei bem qual a gente vai formar para colocar em cada espacinho. A gente vai vendo qual peça encaixa. Vocês vão vendo que o processo é basicamente o mesmo, é meio que uma repetição. A gente vai ver tamanhos diferentes, mas é mais da mesma coisa. É uma repetição do mesmo tipo de coisa. Bom, então a gente precisa ver mais ou menos para iniciar a pedra se dá, né? A gente precisa saber como a gente vai fazer uma forma. A gente tem que ter uma noção visual, mais ou menos, se a pedra bruta que a gente vai utilizar vai dar para fazer aquela forma que a gente pretende, né? Então, sempre a pedra tem que ser um pouco maior e aí entra o índice de perda. Então, eu vou usar esse disco, que é um disco de corte, ele está gasto. Ele já está um pouquinho gasto, para a gente ter um controle, visualizar até melhor no vídeo. Mas você pode usar um disco novo, um disco de corte, de preferência um disco liso, vai ser mais eficiente para poder fazer. Não é legal usar o disco de desbaste agressivo que a gente usa lá no curso básico para formar algumas pedras maiores ou formar muitas pedras. Isso porque a gente precisa ter precisão aqui. E nesse caso aqui também você consegue formar as pedras diretamente no disco de lixa. Você consegue formar também o disco de lixa, o número 100 em diante, você consegue. Você vai apenas demorar mais para poder fazer. Então no disco de serra, às vezes você precisa serrar uma partezinha da pedra, uma ponta, por exemplo, e a gente já consegue fazer isso aqui no disco de lixa. Então o que eu faço? Eu vou usar agora a politriz, que ela tem mais força, que eu consigo colocar o disco de corte, como eu já expliquei lá desde o curso básico, que esse disco de corte eu não consigo colocar ele na esmerilhadeira. Então a gente consegue, lembrando que a esmerilhadeira, né, ela tem que ter o controle de velocidade, você tem que comprar o dimmer para adaptar, mas eu não consigo colocar um disco de corte nela com eficiência. Pode ser que tenha algum disco de corte que você consiga adaptar nela, mas um disco de corte para ficar legal é melhor na politriz, tem mais força. Então eu uso a politriz, vou usar a politriz para poder dar essa forma, e depois eu vou usar a esmerilhadeira para dar um acabamento. Então nesse caso aqui, dessa forma que eu estou fazendo, olha, essas formas iniciais, se você já está mais prático em dar forma nas pedras, a gente vai fazer meio que uma forma oval mesmo nessa peça para esse formato aqui. Vocês já vão ver qual é a grande sacada, a grande diferença da gente fazer uma pedra um pouco mais refinada para uso em joias, específico para uso em joias. Como a gente vai dar esse calibre na pedra, né? Eu fiz um cabochão oval primeiro, tá? Foi fazendo oval, olha como é rápido de formar aqui, né? Se eu fosse fazer direto na lixa 100, eu consigo fazer também, é legal, só que eu demoro bem mais tempo. Então eu estou deixando uma parte, eu vou tentar deixar uma parte plana. O formato é parecido com fazer um formato de um cabochão oval. Então deixa uma parte plana, só que essa parte plana ela vai ficar para frente da peça. E a parte que seria oval, né? A gente não vai fazer oval, ela vai ficar uma ponta, como se fosse uma ponta de pirâmide. Como nas formas que eu mostrei, que eu tinha as peças já formadas, ela vai ficar com essa ponta de pirâmide para baixo. No início pode parecer que é um pouco difícil fazer essa forma. Isso daqui é o processo de forma de pedra. Tem gente que trabalha só fazendo isso, formando as pedras e vendendo as pedras formadas. O pessoal já vende pedras formadas por quilate para quem vai lapidar facetado. Então já é isso daqui que a gente está fazendo só até aqui, até lixa 100, digamos assim, já é
vender pedras formadas também é uma boa. Olha só, eu estou fazendo aqui, eu estou dando uma analisada se já está bom o tamanho, olha, tá vendo? Ela já está praticamente com um tamanhozinho legal. Eu vou diminuir a rotação da máquina para dar um acabamento um pouquinho melhor, dar mais um ajuste, já que ela é mais rápida. Então a gente diminui a rotação da máquina para dar esse acabamento melhor, dessa forma de pirâmide para baixo, que é o que vai dar o efeito luminoso na peça. Isso é importante, tá? Em todas as pedras a gente vai fazer isso. Todas as pedras que a gente for fazer facetado, ou também as que for ter alguma faceta, a gente vai fazer esse efeito aqui. Treina bastante você fazer esse formato, um formato simples de fazer, fácil, que a gente vai usar em muitas joias, assim, que você consegue colocar em uma caixinha mais calibrada, né? Esse é um formato para você usar nessas caixinhas. Você pode também fazer uma joia mais bem acabada e usar de outra forma, mas sempre que você fizer assim, são joias para colocar em caixinha, e tem que ter esse cone para poder dar o efeito luminoso depois da peça. Então é importante fazer como eu estou fazendo aqui. Essa parte reta a gente vai ajustar depois. Olha, já está mais ou menos aqui com a forma legal. Olha, a ponta já está aqui. Já estou medindo mais ou menos aqui na caixinha. Está maior, é bom que fique maior, porque a gente vai ajustar essa forma ainda depois. Olha só, mas olha como já está próximo de encaixar. É mais ou menos isso aqui que a gente precisa. Bom, então eu tenho aqui uma outra pedrinha. Essa aqui é a pedra está em estado bruto, que eu vou tentar fazer para encaixar nessa pecinha quadrada. Então eu vou tentar fazer essa peça aqui, uma peça menor, que eu já estou com um topázio azul natural. Então essa peça aqui a gente vai lapidar, vai tentar fazer a forma quadrada. A ideia agora é simples, é uma forma legal que você vai aplicar para fazer várias pedras facetadas, assim, seja para colocar em uma caixinha, ou seja para você fazer um facetado para usar de outra forma que você queira, mas assim, você vai treinar a fazer um cubo. Vai tentar fazer um cubo ou um quadrado. Pode ser também um retângulo, a depender do caso, cada caso é um caso. Vocês vão ver outras possibilidades em breve. Mas é tentar fazer uma forma quadrada ou uma forma de retângulo, na verdade, né? Mas mais parecido com um cubo mesmo, um dado de jogar. A gente vai tentar fazer uma forma assim, porque a partir dessa forma de cubo a gente consegue aplicar algumas facetas e dar forma. E a gente tem liberdade de mexer na peça. A gente não fica preso, digamos assim, ao formato. Essa peça aqui acabou quebrando. Eu já explico o que aconteceu aqui, por que dessa quebra aqui, na verdade era um topázio. A gente acerta na clivagem do topázio, ele abre, porque ele tem uma clivagem perfeita. Então é uma particularidade só do topázio isso, essa clivagem perfeita. No entanto, eu vou fazer a mesma forma de cubo com essa ametista. Então a ideia é dessa forma de cubo para poder a gente fazer, encaixar naquela pecinha que é quadrada. Aquela caixinha que é totalmente quadrada. A gente vai fazer todas as faces. E você vai pegando a pedra e vai aparando as arestas, como se fosse fazer uma pedra qualquer. E vai tentando deixar ela quadradinha. A gente vai deixar ela quadradinha e depois vai fazer uma pirâmide no fundo, semelhante ao que a gente fez na peça que é totalmente redonda. Só que aqui a gente vai aplicar facetas, né? Então a gente vai ter que diminuir a pedra até um certo tamanho. Essa caixinha quadrada que a gente tem aqui, ela tem tamanho de 10 milímetros, que é 1 centímetro por 1 centímetro, digamos assim, né? Eu preciso saber que a peça tem 1 centímetro? Não preciso. Se eu tiver uma caixinha como referência, eu posso simplesmente, olha, tá medindo, comparando, ela precisa ficar um pouquinho maior que a caixinha, porque depois eu vou ajustar a forma logo mais na lixa 100. Então, quando eu ajustar essa forma, a gente vai precisar justamente... Daqui a pouco a gente vai fazer esse ajuste, mas antes eu preciso explicar algumas coisas sobre as formas. Eu vou formar outras pedras aqui também, né? Como o processo é simples, é só para vocês verem como dá para fazer, tá? Vocês vão conseguir fazer as formas aí, vocês vão ver que não é algo difícil, é só para a gente ter uma referência de como a gente começa todo o processo aqui. Mas a gente vai partir daqui a pouco para as lixas, mas agora eu vou trazer algumas explicações, né? A gente vai conversar um pouco agora sobre todo esse processo de formação. Eu vou já voltar com peças formadas, né? Vou formar mais pedras aqui, a gente já volta com várias peças formadas para a gente poder conversar um pouco e eu conseguir explicar melhor para vocês como a gente dá andamento a peças mais calibradas e melhores para a gente usar em joias, né? Peças mais assim refinadas e com um formato padronizado.
Bem, agora eu acabei de formar outras pedras. Olha, a gente tá fazendo essas peças assim, olha, meio quadradinho, pra gente vai terminar de formar agora nas lixas. Eu deixei um cubinho assim, só para vocês entenderem. A ideia justa aqui é fazer peças quadradas. Aprender a fazer quadrado o máximo que conseguir ajuda muito a gente a conseguir fazer formas. Eu peguei algumas pedras escuras que eu encontrei, isso aqui é quartzo, quartzito negro, para a gente poder ver melhor, tentar fazer algumas faces aqui para vocês entenderem um pouco do processo. Aí eu cortei outras pedras, olha, eu cortei uma esmeralda. Aí eu comecei a formar uma água marinha para a gente colocar numa garrinha como essa daqui. E aí vocês notem que é uma gota. Aqui é a parte da frente, ó. A gente vai ver se essa pedra aqui vai aguentar fazer, que ela tá um pouco trincada, mas está com uma cor muito bonita, muito forte. Vamos fazer com cuidado, ó. Essa parte aqui poderia ser abaulada, mas eu vou preferir fazer reto. Então dá para fazer tanto abaulado quanto reto. Eu preferi fazer reto nesse caso. E essa parte daqui a gente vai fazer uma espécie de uma pequena pirâmide aqui, ó. É como se fosse quase que um cabochão ao contrário, tá vendo? A gente tem um cabochão formando ele ao contrário. A gente vai fazer isso daqui, ó, que seria um pavilhão, uma peça formada, pronta para facetar, para fazer faceta. Então a gente vai fazer isso daqui. É o mesmo que a gente vai precisar fazer para pecinhas quadradas aqui. Eu só tenho aqui quadrada, mas aqui, esse aqui é muito pequenininho, né? Mas valeria para uma um pouco maior, vale para uma retangular também. Então, olha, eu fiz aqui um topázio. Deixa eu ver aqui, foca, olha lá. Essa pirâmide eu já comecei a fazer. Eu fiz várias peças dessas daqui, desse tamanho, porque, olha, o branco, eu não sei qual que vai dar certo. Acontece muito de algumas peças pequenas acabarem estragando. Então eu fiz outra forma, ó. A gente fez várias formas. Eu serrei várias. Eu não mostrei o processo porque é o mesmo processo de formação de pedras. Pecinhas quadradas, depende muito do que você pretende fazer. E a gente vai para a próxima lixa. Então esse aqui é só o desbaste inicial. O disco ficou bem acabado, ó. Já estava bem gasto. Esse aqui já praticamente já não está mais. Dá para até ver os grãozinhos do diamante aqui do disco. Já está no limite. Esse disco aqui já era. Eu consegui formar umas pecinhas. Essas pecinhas aqui não dá para ver ainda que está muito rústico. Isso aqui são pequenos rubis, não é bem corado, mas é rubi. Dá para fazer com rubis, uma pequena safira também. A gente vai agora para os outros discos os discos de formar as lixinhas. Eu vou usar outra máquina, vamos ver se outra máquina vai dar conta. Tem muitas pedras formadas aqui. Se precisar eu formo mais, vocês já sabem como forma a pedra. O importante é vocês entenderem a forma e depois vocês poderem praticar. A ideia de você fazer um quadrado é para que a partir daí você consiga fazer formas assim, ou a partir do quadrado você conseguir outras formas. Você pode fazer facetas em triângulos também. O importante é você entender a lógica. Eu vou mostrar aqui como você faz, mas você vai treinar aí, vai ver o que é viável fazer ou não, tá? Nem sempre fazer faceta significa que a pedra vai ser mais bem valorizada. Às vezes não, às vezes uma pedra lisa se torna uma pedra mais chique do que uma pedra com facetas. Muito bem, pessoal, então nessa aula nós vimos o que? A forma inicial das pedras, como a gente pega a máquina para dar essa forma inicial das peças. E agora a gente vai para a próxima aula colocar a mão na massa realmente, dar o calibre e ajustar as peças para caber nas joias. Então nas próximas etapas agora a gente vai para uma parte um pouco mais refinada, um pouco mais apurada do processo, para a gente poder colocar como a gente vai fazer essas peças caberem certinho nessas caixinhas, nessas joias. A gente vai aprender como fazer cada detalhe de cada um dos vários tipos de pedra que a gente vai produzir aqui. Temos várias peças formadas, a gente vai trabalhar dessa vez muitas peças para vocês verem muitas possibilidades diferentes de formação de joias. Com várias pedras, com várias formas, a gente vai aplicar várias situações diferentes para a gente poder passar e aprender junto aqui nessa nova etapa. Então eu vejo vocês na próxima aula.